O desafio pela garantia de igualdade e segurança da mulher é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E para essa reflexão no Dia Internacional da Mulher, nós convidamos a promotora do Ministério Público de São Paulo, Silvia Chaquian, coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do Ministério Público de São Paulo. Eu agradeço muito, doutora Silvia, estar conosco num dia tão importante, e dia de celebração e de muito pensar. Exatamente. E eu acho que é muito interessante esclarecer também a tipificação desse crime, feminicídio. É uma palavra mais ou menos nova, né? 2015 que foi tipificado Isso. assim, e tem muita gente que não entendeu exatamente o que é feminicídio. Vamos começar por aí? Vamos lá. Uma violência muito antiga, né, Maria Lídia? Bom, é isso sim. Mas é a forma mais extrema, mais grave de violência física, o atentado contra a vida da mulher por circunstância do sexo feminino, diz a lei. Leia-se, por circunstâncias de gênero. E a própria lei determina que circunstâncias são essas. Desde que a situação seja de violência doméstica, familiar ou de uma relação íntima de afeto, está-se diante de um feminicídio, ou numa situação de menosprezo ou discriminação contra a mulher, também diz a lei, há aí um crime de feminicídio. Então é esse atentado contra a vida da mulher, que já se sabe, não é um ato isolado, um ato de loucura inesperado, não é mais, aquela ideia de crime passional é muito equivocada hoje. Embora homens argumentem, perdi a cabeça. Sem dúvida. Não matei porque é mulher, não bati porque é mulher. Exatamente. Mas porque eu tive ciúme, porque eu não suportei a rejeição, porque ela me traiu, seja o que for. Esse tipo de justificativa ainda ocorre. E cola? Ainda ocorre. Não cola, mas ainda é frequentemente utilizado. Mas já se sabe que o feminicídio tende a acontecer no final de uma escalada de violência. Daí porque essas mortes são tidas como evitáveis. É possível prevenir o feminicídio com políticas públicas. Agora, evidentemente que essas estratégias de defesa ainda são manejadas, né? E a gente precisa entender que o feminicídio é um crime de ódio, um crime de poder, de manifestação do poder desse homem que ainda enxerga a mulher como propriedade, como objeto. E exatamente por não aceitar essa emancipação social, econômica, feminina, ele reage com violência. Né? Sim. E daí esses índices de feminicídio que a gente tem visto assustadores ultimamente. Os números são impactantes. Exatamente. Os números são. Mas ainda sobre essa questão do feminicídio, da divulgação dos casos, das pessoas tomarem o conhecimento que isso é um crime. É crime hediondo? É um crime hediondo. É crime hediondo. Sim. E nesse sentido, os números mostram que houve um crescimento do ano passado, de fevereiro para fevereiro desse ano, de casos de feminicídio. E com todo o trabalho para a prevenção, com toda a divulgação, com os fóruns de debate, o que explica o crescimento desses casos de violência contra a mulher? A gente tem várias circunstâncias aí. Nós também temos que considerar que é muito recente que nós temos estatísticas de feminicídio. Esse crime é muito antigo, mas efetivamente antes da lei do feminicídio não se tinha esse nome, né? Não se visibilizava, nós não tínhamos estatísticas reais desses números. E também é verdade que as mulheres estão denunciando mais. Esse acesso à justiça acaba permitindo que esses casos se tornem mais de conhecimento público. Mas também percebo, e é uma sensação muito real no meu dia a dia, o aumento dessa violência e da violência mais extrema, bárbara, de crimes que atentam contra o rosto da mulher, mediante emprego de faca, reiterados golpes, de ácido, né, até a fogo no corpo da mulher. Então, é uma criminalidade muito bárbara, muito violenta e que me traz essa noção, essa sensação de que é uma reação mesmo masculina dessa masculinidade que foi construída dessa forma para ser violenta, para ser controladora, possuidora do corpo e da sexualidade da mulher e que não aceita
aceita essa emancipação feminina, porque é fato, Maria Lídia, as mulheres estão conquistando mais espaços de poder, estão mais conscientes dos seus direitos e não aceitando determinados papéis que aprisionaram as mulheres ao longo da nossa história. Né? E o lance também de uma violência que muitas vezes não é essa física, mas a violência silenciosa, exatamente, aquela que oprime e em que a mulher, ela dentro de casa, pelo companheiro, pelo marido, pelo namorado, ela é humilhada, inferiorizada, que é um tipo de agressão moral, psicológica. Isso é crime também? É crime, é violência, deixa marcas, diminui a autoestima da mulher, adoece a mulher e é muito importante que as próprias mulheres se conscientizem sobre essa forma de violência, porque a gente ainda tem, ainda hoje, mulheres que de alguma forma romantizem esse comportamento abusivo, controlador, né? E ainda esse discurso ainda existe, inclusive meninas novas em relacionamentos muito recentes, dizendo, mas ele cuida de mim, ele tem ciúmes porque ele me ama demais, e isso não é amor, isso é controle, isso é um sinal que antecipa um relacionamento abusivo e violento. Doutora Silvia, está havendo uma manifestação na Paulista, exatamente, contra o feminicídio, e nós temos imagens, vamos ver? Vamos lá. Nesse momento. Interessante que isso corrobora exatamente o que você acabou de dizer, que é o fato das pessoas já estarem não aceitando passivamente exatamente, a violência, né? E na questão da mulher adquirir cada vez mais a coragem de denunciar. É isso. E ao mesmo tempo nos traz aí uma situação triste para o nosso país, porque eu assisti manifestações de outros países onde as mulheres ganharam as ruas para reivindicar salários iguais, mais acesso a postos de poder, cargos políticos, e nós aqui no Brasil estamos lutando para não morrer, para não apanhar, para não apanhar pela vida. Então isso nos dá uma tristeza no dia de hoje. É uma coisa de barbárie. 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 De muita violência. Muita violência. Agora, existe estudo, pesquisa que mostra o perfil do homem que bate, se ele é jovem, se é rico, é pobre, é branco, é negro, é o quê? Maria Lídia, ele não tem perfil. Não tem uma... Não tem perfil, é todo tipo de homem, de todas as classes sociais, de todas as crenças, de todas as origens, vivências. É uma violência, como a gente costuma dizer, tragicamente democrática, atinge todas as classes sociais. Então é terrível, porque muitas mulheres e a própria sociedade em geral, às vezes resiste em reconhecer naquela figura do bom rapaz, do bom sujeito, do colega de trabalho, a figura de um agressor. E daí a importância, e eu acho que essa é a grande transformação que a gente pode pedir para o dia de hoje, que a sociedade se sinta parte desse problema, né? Que esse problema não seja mais visto como um problema da esfera familiar, da questão privada, daquela mulher que sofre violência, mas que todos nós possamos fazer parte e assumir responsabilidade nessa luta. Bom, e a questão da mulher que tem a coragem de denunciar? Existe um perfil? As mulheres que mais denunciam são as que têm escolaridade, nível de escolaridade mais alta, são as mais ricas, são as mais ativistas, não obstante de mais pobres. Que perfil que é essa mulher que encara? Não, não vai ficar fácil para você. Eu vou denunciar. Sem dúvida são mulheres que tiveram acesso a algum tipo de informação. Por isso que a informação ainda é muito estratégica nessa luta, né? A mulher que tem informação, mas sobretudo que se sente fortalecida, que está amparada por uma rede, seja essa rede comunitária, familiar, amigas, é essa mulher que consegue romper com o silêncio e buscar ajuda. Aquela mulher sem acesso à informação, aquela mulher que mora numa região onde não há serviços de delegacia especializada, casas-abrigo, centros de referência, essa mulher, ela sofre calada dentro de casa, ela não tem como buscar ajuda. Não sabe o caminho, né? Não sabe o caminho. A mulher dependente financeiramente também do parceiro, também
esse é um fator que prende essas mulheres e faz com Quer que dizer, elas a mulher não que não trabalha, ela tende a não denunciar? Tende a não denunciar. Às vezes a mulher trabalha, mas a dificuldade na criação dos filhos, por exemplo. Por isso que a questão da violência contra a mulher, ela perpassa a questão, ela ultrapassa a questão da esfera penal. É uma questão também de habitação, de educação, tem essa de coisa saúde. do apego, eu moro nessa casa linda, Também ele tem, me dá carro, ele me dá tudo, eu tenho tudo. Claro Quer dizer, que aquela sim, que muito tem, difícil. Ela sabe que denunciando, ela poderá perder toda, vamos dizer, essa área, zona de conforto. Isso inibe a denúncia também. A diminuição do padrão de vida é um inibidor, claro que sim. Você não quer diminuir o padrão de vida que os seus filhos foram acostumados. Então, é uma questão muito mais complexa do que só a responsabilização penal do autor de violência. Não, porque eu já vi muita gente fazendo comentários até desairosos, a falta de coragem das mulheres que são vítimas de violência de forma recorrente e não denunciam. Então, na própria família, alguém sempre na crítica em relação a isso, ela é quem tem que fazer. Porém, eu estou vendo que não é um passeio. Exatamente. Não é assim tão simples. Não, é muito difícil. O peso de um processo... Aliás, e a ameaça, né? Também tem muita ameaça. Muito medo. As mulheres reportam isso diariamente no cotidiano das delegacias, das promotorias de justiça. Muito medo. Medo de sofrer nova violência. Então, ao invés de julgar, apontar o dedo para essas mulheres, está na hora da sociedade aprender a assumir o seu papel de ajudar, de criar condições para que essas mulheres rompam com o silêncio e busquem ajuda. E cada um de nós tem um papel importante nessa luta. Agora, como? Na família, no trabalho, o quê? Dando conselho? Vai lá, te dou a maior força. Olha, é o quê? De várias Ajudar formas. efetivamente. Tem algum exemplo? De várias formas. Quando a gente assiste esse último caso do Rio de Janeiro, da Elaine, e quando a gente ouve essa moça dizer que sofreu por 4 horas um espancamento brutal, gritando por socorro. E os vizinhos dizendo que ouviam. Os vizinhos dizendo que ouviram, mas não se sentiram responsáveis por aquilo, para chegar e tocar a campainha, entrar naquele apartamento ou chamar a polícia. Isso é muito grave, né? De como a gente ainda vive esse mito de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, primeiro passo é a sociedade entender que tem que buscar ajuda, que tem que denunciar, que tem que ligar para aquele apartamento onde há um grito de socorro. Ninguém pede socorro porque não está precisando de ajuda. Então, isso é muito grave. Hoje foi lançado um aplicativo pela ONG Yasmina, um aplicativo que permite que pessoas que não estão em situação de violência ingressem, baixem esse aplicativo e entrem nessas rodas de conversa, de grupos de apoio para ajudar outras mulheres que buscam ajuda, apoio, informação. São várias as maneiras que a sociedade interessante, pode né? ajudar. Então, você falou da sociedade, dos grupos, da família, os amigos. Muito bem. E agora os agentes que atuam nesses setores onde a mulher é acolhida, né, quando ela é vítima de agressão, seja na delegacia ou num pronto-socorro, os médicos, os enfermeiros, os policiais, esses agentes públicos, eles têm preparo específico, capacitação para o atendimento de uma pessoa numa situação como essa, tão vulnerável, tão sensível, tão sofrida? Nós ainda estamos distantes, bem distantes do ideal, Maria Lídia. Nós ainda não temos uma capacitação ideal, como a gente costuma dizer, com a perspectiva de gênero para todos esses agentes. E isso é fundamental. Hoje mesmo eu conversava sobre a importância da gente ter delegacias especializadas 24 horas no nosso estado, no nosso país, né, em todas as regiões, mas não basta abrir as portas da delegacia. A gente precisa que os agentes que ali trabalham e nos outros serviços todos, porque todas as instituições têm o mesmo problema, que eles estejam preparados, que conheçam os aspectos da violência contra a mulher, os aspectos do ciclo da violência, do porquê aquela mulher chega na delegacia se comportando daquela forma, se sentindo culpada, com medo, reticente, às vezes querendo ajuda, mas voltando atrás. É preciso compreender essas mulheres para bem acolher, orientar e proteger. Agora, doutora Silvia, e o poder público? O prefeito, o governador, o presidente da República, aqueles que definem, os ministros, os secretários, ou seja, todos que têm poder de decisão e de atuação, eles têm essa percepção que a violência contra a mulher é um caso de segurança pública, que a mulher que é ferida, que é machucada, isso é
questão também de saúde pública, que isso envolve direitos humanos? Olha, quem não tem essa percepção não é um bom gestor, não é um bom político. Mas tem? Existem alguns que têm, mas está longe do ideal também. Alguém já disse essa frase? Um pouco. Longe do ideal. Assim, alguém já disse uma frase que eu não vou lembrar a autoria, de que um político escolhe politicamente o número de feminicídios que ele vai ter no seu território. É mais ou menos isso, porque se a gente está falando de mortes evitáveis, a gente está falando de falta de políticas públicas para coibir essas mortes. Segurança pública. Segurança pública, proteção, mecanismos de prevenção. Então, quando o político, o gestor, não assume essa responsabilidade, não implementa essas políticas que já estão muito bem descritas na Lei Maria da Penha, ele assume responsabilidade por essas mortes. Né? Ele é responsável por essas mortes, pelas mortes que acontecem no seu território. E é bom que a sociedade saiba isso, né? Porque eles são eleitos. Claro, eles têm que apresentar a redução desses índices alarmantes de violência. A população tem que cobrar isso. Nós precisamos reduzir esses índices que são vergonhosos para o nosso país. Bom, hoje nós estamos vendo, né, no mundo inteiro, como a doutora Silvia destacou, as pessoas indo às ruas num clamor para a reversão da desigualdade, da insegurança. Quer dizer, cada local priorizando aquilo que é mais recorrente, que é mais frequente na sociedade onde vive, e lamentavelmente nós estamos falando ainda de pancadaria, Exatamente. de assassinato, né, que é uma coisa que já dissemos aqui, é barbárie. Então nós estamos num estágio muito inicial. O que cada um de nós, para encerrarmos essa reflexão, o que cada um de nós efetivamente, eu tenho certeza que quem está nos vendo agora está pensando, o que eu posso fazer? Como é que eu posso, de fato, colaborar efetivamente, além de um pesar e de uma solidariedade, ir além disso? Primeiro é não se omitir, nunca. Se sentir parte do problema é não se omitir, não silenciar diante de um episódio de violência, diante de saber de um relacionamento abusivo da sua colega de trabalho, da sua amiga, de uma familiar, acolher essa mulher sem julgar, né, sem apontar o dedo, sem querer determinar por ela o que ela deve fazer, porque isso é muito delicado, cada mulher tem seu tempo para romper uma relação violenta, abusiva, mas acolher, orientar, sem julgar, ajudar essa mulher e, sem dúvida, participar dessa criação dos filhos, por exemplo, da forma como a gente constrói as masculinidades e feminilidades. Que crianças nós estamos criando para esse mundo. Então, eu acho que é um conjunto de estratégias, de ações aí conjugadas. Quer dizer, podemos ser agentes transformadores. Sem dúvida, temos todos como nós, agir. Todos nós. Então, vamos agir. Muito obrigada, doutora Eu que agradeço. Silvia. Muito obrigada pelos subsídios para a nossa reflexão, para essa situação que é repulsiva e inaceitável. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Boa noite. Maria Lídia. Boa noite. Laerte.